Seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do Visão Panorâmica das Escrituras. Lembrando que nós ainda estamos nesse período mosaico, ok? Então, no bloco anterior, nós começamos a falar aí do período da monarquia de Israel. Então, nós falamos aí brevemente que a nação de Israel pede um rei, então Deus dá a eles o que eles pediram, e aí Samuel unge o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então, nós vimos que ele não começou muito bem, mas depois dele, Deus vai ungir um segundo rei de Israel, que é Davi, ok? Davi já foi um rei muito melhor, né? Mesmo, lembrando sempre disso, mesmo pecando contra Deus, ele se arrepende, ele volta aos caminhos de Deus, e ele ficou registrado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E para Davi, Deus faz uma promessa de que o seu descendente seria um rei eterno. Então esse descendente de Davi é Jesus. A gente vai ver isso se cumprindo aí no decorrer da história, culminando lá em Atos capítulo 2, quando a gente chegar lá nas próximas aulas, tá bom? E por fim, depois de Davi, nós temos o terceiro rei de Israel, que foi Salomão. Então Salomão, o terceiro rei de Israel, esse terceiro rei, ele constrói o santuário de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus, né, na cidade de Jerusalém. Então ele vai construir ali o templo de Salomão, onde os israelitas ali faziam os seus trabalhos e a adoração a Deus. E nós terminamos aí onde esses três reis, Saul, Davi e Salomão, eles guiaram as 12 tribos numa única nação, né, num reino unido. Mas eu comecei a falar para você que esse reino vai se dividir. Então nós agora teremos dois reis. E como é que isso acontece? Então isso vai acontecer por causa do filho de Salomão, que foi o quarto rei da nação de Israel, com Roboão, tá bom? Então vamos ver aí a continuação dessa história. Olha comigo lá no slide. Então só para você ver o mapa, né? Então aqui nós temos o primeiro mapa com as 12 tribos de Israel unidas. Então foram essas 12 tribos que os primeiros reis reinaram, né? Então Saul, Davi e Salomão, eles governaram, né, essas 12 tribos num reino chamado Reino de Israel, ok? Esse reino vai ser dividido no meio agora, então a gente vai ver como isso vai acontecer. Então vamos lá, vamos ver como esse reino vai se dividir. Então depois de Salomão, o seu filho foi o rei de Israel. Então o filho dele se chamava Roboão. Então tá aqui no slide. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, olha só o que ele fez. Ele ameaçou ser um governante severo, rígido e cruel. E como resultado, ele perdeu a maior parte do seu reino. Então Roboão também vai aumentar os impostos. Lembra que eu falei que os impostos estavam caros? Os israelitas, depois que Salomão morre, eles vão até Roboão e eles pedem para que o rei abaixe os impostos, para que o rei possa ganhar a simpatia do povo. E o rei não faz isso. Depois você pode ler lá. Ele não faz isso. Não só não faz, como ainda aumenta os impostos. E ele ameaça ser um governante mais severo do que o seu pai foi. E como resultado, isso vai causar uma rebelião dentro de Israel. E esse reino vai se dividir. Então, as 10 tribos que se revoltaram escolheram um novo rei. Esse rei era Jeroboão. Tá aqui, ó. E é interessante lembrar que Jeroboão era oficial do rei Salomão. Então, ele era um oficial de Salomão e ele vai se tornar um rei dessas 10 tribos. Então, os detalhes desse período, conhecido como Reino Dividido, estão nos livros de Reis e Crônicas. Então, como um erro atrai outro, essa divisão política e geográfica, né, que Israel vai sofrer agora, acabou originando uma outra divisão, ainda mais grave, uma divisão religiosa. Então, Roboão começa o seu reinado já de maneira péssima, porque ele ameaça ser um governante severo, e isso vai causar uma rebelião em 10 tribos. E essa revolta vai culminar na divisão do reino. Né? Então agora nós temos dois reis.
Então, ao sul, nós temos Roboão, eu vou mostrar um mapa para você daqui a pouco. Nós temos Roboão, que ficou com 2 tribos. E nós temos ao norte, só lembrando que o reino do sul ficou conhecido como reino de Judá, e o reino do norte, que ficou conhecido como reino de Israel, com as outras 10 tribos, e agora com um novo rei. Esse novo rei era Jeroboão, tá bom? Vamos lá, dar continuidade na história. Então, a gente precisa se lembrar que Deus havia profetizado a respeito da divisão do reino. Então, aqui a profecia de Aias está lá em 1 Reis, ó. 1 Reis 11. Então, Deus vai tirar... Aias fala para Salomão por causa da desobediência dele. Lembra da idolatria de Salomão? Então, Deus vai tirar o reino de Salomão e você vai ficar com a maior parte. Deus vai fazer isso por causa da idolatria e da desobediência e da apostasia de Salomão. Mas Deus ainda vai conservar uma tribo para Roboão, o filho de Davi, por amor a... Não, filho de Salomão, né? Por amor a Davi, e para que a promessa de ter um descendente da tribo de Judá permaneça. Então, para se cumprir a profecia que Samuel tinha feito a Davi, né, de que um filho dele seria um rei eterno, então algumas tribos deveriam permanecer na casa de Davi. E ficaram, né, 2 tribos. Então Roboão vai permanecer aí com poucas tribos, né, para se cumprir aí a profecia a respeito de Jesus. E aqui nós temos o mapa, né? O mapa que te ajuda a entender um pouco como ficou essa divisão. Então, o reino foi dividido no meio. Então nós temos Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Tá bom? Então, divisão política, né? Então, Jeroboão volta do Egito, ele vai chefiar uma revolta e ele vai contra Roboão e vai conseguir um pedaço aí de terra para se tornar rei. Então, ele vai se tornar o rei do norte, ou o rei de Israel, e esse reino era formado por 10 tribos, e o primeiro rei foi Jeroboão, né? O reino do sul ficou conhecido como Reino do Sul ou Judá. Esse reino era formado por 2 tribos restantes. A tribo de Judá e Benjamim foram as únicas tribos que ficaram com Roboão. E o primeiro rei desse novo reino foi Roboão, filho de Salomão. Ok? Maravilha, né? Então, ajudou a gente a entender um pouco, né? Então, nós temos agora 2 reis. Jeroboão, rei do norte, com 10 tribos. Roboão, rei do sul, com 2 tribos. Agora, vamos falar um pouco dessa divisão religiosa. Então, ali, a gente estava falando da divisão geográfica. Então, como Israel se dividiu geograficamente. Agora, a gente vai ver como ocorreu essa divisão religiosa dentro de Israel. Então, Jeroboão, olha só para você ver que interessante. Uma das primeiras atitudes de Jeroboão como rei. Olha só que começo ruim que ele teve como rei. Ele vai construir 2 santuários para o povo adorar. Ele vai construir um santuário ao extremo norte, na região de Dan, no seu reino, e ele vai construir um outro santuário ao extremo sul, na cidade de Betel, né? Então, qual foi o motivo dele, né? Então, o povo, qual foi o motivo que ele usou para poder justificar a construção desses 2 altares? Então, o povo tem que voltar para Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano para adorar através de sacrifícios conforme a lei exigia. Jeroboão tinha medo que o povo voltasse a se aliar a Roboão e o matasse. Então, olha só. Então, a infeliz solução que ele teve, então foi para evitar que o povo voltasse para Jerusalém, Jeroboão construiu nos extremos do seu reino 2 santuários com 2 bezerros de ouro para adorar. Um em Dan, o outro em Betel. Vou até mostrar o mapa aqui para você, ó, ver um pouquinho melhor. Então, olha que solução infeliz que ele traz para essa questão que na cabeça dele era um problema, né? Então,
Nós temos aqui Israel, o reino do norte, e nós temos Judá, o reino do sul, correto? Aonde ficou Jerusalém? Jerusalém está aqui, ó, reino do sul. O que tinha em Jerusalém? Em Jerusalém tinha o templo que Salomão construiu. E o que os judeus, o que os israelitas faziam no templo que ficava aqui em Jerusalém? Eles adoravam a Deus. Era nesse lugar que eles deveriam ir pelo menos 3 vezes ao ano para fazer sacrifícios, para levar suas ofertas e para adorar a Deus. Jeroboão, com medo, ele tinha medo de que os seus súditos, né, vamos colocar assim, que moravam aqui na região de Israel, eles descessem até Jerusalém, eles viessem para Jerusalém para poder participar das festas e participar da adoração a Deus, e eles não quisessem mais voltar para Israel, e eles ficassem aqui no reino de Judá. Com isso, ele tinha medo que Roboão ganhasse força, ganhasse mais poder político, e aí ele iria lutar contra Jeroboão e ia matá-lo. Ele tinha medo de ser morto, ele tinha medo de perder o seu trono, tá bom? E a solução que ele encontra para isso, né, uma coisa que Deus nunca pediu para que ele fizesse, ele vai construir um altar em Dan, que era o extremo norte. Ele vai construir um altar na divisa Betel. Então, basicamente, o que ele está falando para a nação de Israel, né? Então, essas 10 tribos. Olha, vocês não precisam ir até Jerusalém. Vocês não precisam fazer essa viagem cansativa. Vocês não precisam ir até Jerusalém para poder participar e adorar a Deus. Eu acabei de construir 2 altares aqui, ó. Vocês podem fazer os seus sacrifícios aqui. É isso que Jeroboão fez. E isso foi terrível aos olhos de Deus, porque eram altares idólatras com bezerros de ouro e que fez com que toda a nação de Israel, né, todas essas 10 tribos, fossem levadas à idolatria. Tá vendo como o pecado é repetido? Mesmo depois aí de vários anos, desde a época dos juízes, passando aí dos primeiros reis, idolatria. O que é idolatria? É quando Deus está sendo substituído por outras coisas. Quando nós adoramos outras coisas além do Criador. Então, mais uma vez, a idolatria é o pecado que está sendo cometido aqui. E a idolatria é a porta de entrada para os outros pecados, né? Como a imoralidade sexual, os sacrifícios de crianças que eles faziam. Então, a gente vai ver que essa atitude errada de Jeroboão vai levar ele ao pecado, vai levar a nação ao pecado, e todos os reis que vão vir depois também serão reis que vão pecar contra Deus. Nenhum rei de Israel foi um rei bom. Todos foram péssimos, todos desobedeceram a Deus, todos ficaram longe da presença de Deus. Vamos ver esse slide aí para eu poder te mostrar essa imagem, né? Então, essa infeliz solução vai levar não só ele, mas toda a nação de Israel ao pecado. Então, olha só aqui essa imagem. Eu vou aumentar ela para você poder ver comigo, né? Então, aqui é a lista de todos os reis de Judá e os reis de Israel. Para a gente poder ver como teve vários reis, né, na nação. Então, aqui, ó, eu vou aumentar para a gente lembrar. Ó. Então, só para a gente... Deixa eu aumentar aqui. Ativar a caneta. Isso, ó. Então, olha só comigo. Lembra que a nação começa unida. As 12 tribos unidas, correto? E Saul, Davi e Salomão, eles governaram Israel unida. Mas com Roboão, né? Tá aqui Roboão. Roboão dividiu o reino. Né? Lembra disso? Então Roboão, através das suas atitudes ruins, por ameaçar ser um governador severo, causa uma rebelião e isso divide o reino. Então aqui nós temos a lista. Nós temos aqui a lista dos reis de Judá. E do outro lado, nós temos aqui a lista dos reis de Israel ao norte. Né? Lembrando que aqui tinha 10 tribos, né? Então, 10 tribos. E lá do outro lado, 2. Começando por Jeroboão, que construiu esses 2 altares idólatras. Então, aqui ó, a gente não tem tempo de contar a história de todos os reis, o que cada rei fez. Mas essas histórias estão registradas na Bíblia. Você pode ler os livros de 1º e 2º Samuel.
Primeiro e Segundo Reis e Primeiro e Segundo Crônicas, ok? Então são os livros que vão contar para nós a história da monarquia. Então olha só para você ver, né? Como eu falei para você, a atitude de Roboão vai levar todos os reis à desobediência, né? Então, não sei se você consegue ver aqui que é uma mãozinha, né? Uma mãozinha para baixo significa que foi um péssimo rei. Então, todos os reis foram ruins. Então, depois de Jeroboão veio Nadab, depois Baasa, Elá, Zinri, Tibni, Onri, Acabe, Acasias, né? Jorão, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salom, Manaém, Pecaías, Pecá e Oséias. Esses foram os reis de Israel. E aqui do lado você vê os anos que cada um deles governou, né? Então, Jeroboão governou 22, Nabade 2 anos, Baasa 24. Então você vai ver os anos que cada rei governou a nação de Israel, tá bom? Então todos os reis foram reis ruins. Todos os reis pecaram contra o Senhor. Fizeram o que o Senhor condena. Né? Então, o que era o que o Senhor condena? Então, eles praticavam a idolatria, eles praticavam a imoralidade sexual, eles praticavam o sacrifício de crianças, eles praticavam coisas terríveis. E chegou um momento, né, depois aí de quase 200 anos, mais ou menos, né, então um pouco mais aí de 200 anos que durou esse período do Reino Unido. Então, no ano 722, Deus cansou. Deus se cansou de chamar esse povo ao arrependimento e Deus vai levantar um povo pagão de novo, a Assíria, que vai marchar contra Israel, que são as 10 tribos, o reino do norte, vai marchar contra Israel e vai destruir Israel. Vai destruir as cidades e vai levar os israelitas mais uma vez como escravos para suas cidades. Então, olha só que interessante, né? Então, Deus teve muita paciência, mais ou menos 722 foi o ano, né? Então, 930. Então, foram 207 anos onde Deus esperou com paciência e enviou profetas para essa nação para chamá-los ao arrependimento. E eles não se arrependeram. Então, no ano 722 a.C., a Assíria vem e derrota os israelitas e os leva como escravos. E do outro lado, o que aconteceu com o Judá? Será que Judá aprendeu com o erro dos irmãos? Então, vamos ver isso aqui agora, né? Então, será que o reino de Judá, ao sul, aprendeu com o erro? Então, nós vemos que Roboão começou mal, foi um péssimo rei. Abias também foi um péssimo rei. Mas depois nós tivemos Asa e Josafá, que foram bons reis. Então, se você olhar aqui, ó, Judá vai alternar. Em alguns momentos, eles vão ter reis ruins. Em alguns momentos, eles vão ter reis bons, ou alguns mais ou menos, né? Mas você vai perceber comigo, ó, o ano que Israel é levado é no ano 722, correto? Então, 722 está aqui, ó, com o reino de Acás. Né? 722 está aqui. Então, depois que Israel é levado como escravo, olha quantos reis a gente teve. Será que Judá aprendeu com o erro do irmão? Será que Judá aprendeu com o erro dos seus irmãos aí de sangue, de geração, né, com os israelitas? Será que o reino do sul aprendeu com os erros do reino do norte? Não aprendeu, né? Então, por mais que teve um rei bom aqui no meio, Ezequias e Josias, a gente vai ver que teve péssimos reis como Manassés, Jeoacás, Joaquim e, por fim, Zedequias. Então, Zedequias foi o último rei da nação de Judá. Depois disso, Deus também cansou de chamá-los ao arrependimento. Deus enviou vários profetas
Deus enviou vários profetas para chamá-los ao arrependimento. E eles não se arrependeram. Por causa disso, no ano 586 antes de Cristo, né? No ano 586 antes de Cristo, uns 140 anos mais ou menos, 130 e poucos anos, depois da Assíria invadir Israel, a Babilônia vai marchar contra Judá, vai marchar contra a cidade santa, Jerusalém, e vai destruir Jerusalém e vai levar Judá para o exílio. Ou seja, vai levar eles como escravos. Então, olha só que interessante, né? Quantos reis passaram? Quantas gerações passaram? E Deus enviou vários profetas. A gente vai falar isso nos próximos blocos. Alguns profetas que Deus enviou à nação de Judá e à nação de Israel para chamá-los ao arrependimento. E eles não se arrependeram. Eles não se voltaram a Deus. A consequência disso vai ser o castigo que Deus disse para eles que viria, caso eles não se arrependessem. Então, no ano 586, Deus vai levantar a Babilônia, que vai marchar contra Jerusalém, vai destruir ali o templo, vai saquear o templo, vai destruir a cidade e vai levar os judeus, vai levar aí os judeus que agora são do Reino do Sul, como escravos para a Babilônia. Mais uma vez, isso mostra como Deus foi paciente, misericordioso, chamou eles ao arrependimento, mas quando eles não obedeceram, Deus trouxe aquilo que tinha falado, o castigo, tá bom? Então, no próximo bloco, nós vamos ver o decorrer dessa história. Então, agora eles, mais uma vez, foram expulsos da sua terra, foram retirados da sua terra, e agora eles estão escravos na Babilônia. Então, no próximo bloco, a gente vai continuar essa história para ver o que vai acontecer com a nação de Israel na Babilônia e, posteriormente, o retorno deles, né, para a terra prometida. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo bloco.